sempre vaza, um negócio impressionante. E aí vazou a nova camisa do São Paulo, que é essa aqui, né? Que é a nova camisa, então, 1 da temporada. Tinha lançamento previsto para hoje. Hoje, então, né, seria feito o lançamento da nova camisa do São Paulo Futebol Clube, essa camisa com a New Balance. Adiado o lançamento da camisa, porque isso causou uma polêmica entre conselheiros do São Paulo, porque está fora das regras do estatuto, né? Então estava previsto para ser lançado terça-feira, para ser usada então a camisa amanhã, né? Então hoje era o lançamento e usaria amanhã contra o Grêmio, mas o artigo 157 do estatuto ele estabelece, né, que as 3 faixas devem estar cobertas pelo símbolo tricolor, e aí você vê que nessa nova camisa não estão, né? Então não está ali, tá com um design um pouquinho assim diferente, distinto, né? E aí foi adiado o lançamento, deu uma baita de uma polêmica, virou um negócio extremamente delicado. E aí, enfim, Maciel ele foi alertado pelos conselheiros que isso pode dar uma representação no, enfim, Conselho do São Paulo e que as alterações podem estar presentes ali numa camisa 3, não na camisa 1 do São Paulo, que é o caso dessa, né? E aí isso virou uma discussão, não vai então ser usado nesse momento. Até o do São Paulo diz que houve uma interpretação, né, do estatuto e que teve um parecer jurídico em relação a essa camisa em julho do ano passado, porque não é que os caras começaram a produzir essa camisa essa semana que vai lançar, desde julho está feita a produção e foi autorizada pela antiga gestão Casares, né? Então foi algo autorizado e que agora tem aí essa alerta de veto, e aí eles vão esperar um pouco mais agora, conversar melhor entre os conselheiros para ver o andamento ou não dessa camisa. Eu falo de polêmica vazia porque é uma polêmica vazia. É assim, acho que é o tipo de coisa que, aí de novo, eu vou trazer 2 pontos aqui, quero ouvir o Nick em relação a isso. Achei bonita a camisa? Não, achei feia, ponto. Essa é a minha opinião, você pode discordar. É o fim do mundo? Não. Tá no estatuto, obviamente tem que ser cumprido o estatuto. O Júlio Casares, obviamente, por tudo que a gente que a gente viu nos últimos meses, ele nunca leu o Estatuto de São Paulo, cara, na vida dele, né, assim, no mínimo, né? Ele e o Outem, aparentemente, porque o Outem falou que leu e estava errado. Então, nunca leu o Estatuto do São Paulo. Mais um legado que ele deixa, algo impressionante, né? Ele errou em tudo. 25 do Casares é um negócio inacreditável, né? Cara, dava bom dia, tava de noite. Assim, negócio bizarro. Então ele errou tudo que ele fez à frente do São Paulo. Esse é um ponto. Cara, o outro ponto é o seguinte, e isso me deixa, de certa forma, incomodado. E aí eu posso estar sendo aqui um pouco incoerente e eu vou explicar o porquê. A gente sempre cobra aqui para que os conselheiros de São Paulo eles sejam fiscalizadores e sejam chatos com a gestão. Isso com o Maciel, isso com o Casares, você tem que ser chato com a gestão o tempo todo. Isso é algo que você tem que fiscalizar, tem que cobrar e precisa representar. Existiu um movimento, após o impeachment, de tentar validar certos movimentos ali da oposição do São Paulo, principalmente da antiga oposição, de nós fizemos isso, nós fomos os responsáveis. Cara, vale a lembrança, eles ficaram por 5 anos quietos, a imensa maioria do conselho. Tem ali 20, 30, 40 que de fato já eram, assim, fiscalizadores, né? Mas teve muito oportunista nessa história também, aí eu falo oportunista político, que hoje paga de, eu salvei o São Paulo, eu tava aqui e tal. Gente, vamos combinar que o que salvou o São Paulo foi o áudio foi o áudio e foram assim as outras, enfim, reportagens, os escândalos e as investigações. E aí isso ficou insustentável a ponto de ir para o conselho e aí houve a votação que é mérito do conselheiro. A gente tem que aplaudir o cara que foi lá votar, tal, válido. Mas os caras também não viraram todo mundo santo e os caras que mais acertaram com a história do São Paulo. Então, acho que tem outras preocupações aí para o Conselho do São Paulo continuar. Por exemplo, a gente está falando dia 10 do 2. Dia 15, 2 meses do áudio divulgado. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Mari Douglas. Há 2 meses, eles não foram suspensos, eles não foram punidos pelo Conselho de São Paulo. Há 2 meses não há uma pressão na comissão de ética do São Paulo para tentar acelerar o caso. Porque é um caso muito claro para mim, para você também, né, Nick? Eles vão deixar isso passar ileso? Eles vão ficar mais preocupados com veto de camisa? Ou eles vão deixar Douglas e Mara aí a Mara pede licença da diretoria, pede licença do conselho, daqui a 10 anos ela pode votar, enfim, voltar aí a ser algo no São Paulo, porque infelizmente a gente é um povo de memória curta. O Douglas ainda é conselheiro vitalício do São Paulo. É aceito pela casa como conselheiro vitalício do São Paulo e segue votando, e segue dando influência. Então esses caras continuam.
Então acho que tem que ter uma prioridade também no conselho, e eu acho feia a camisa, assim, concordo que é feia, entendo que existe uma tradição, entendo que existe ali algo a ser discutido, mas como conseguiram lá atrás ali um ato administrativo permitindo, aí vale ler esse ato, vale ver o que foi feito, quem foi consultado, mas é mais uma atrapalhada da antiga gestão Casares. Eu só queria aproveitar essa brecha para passar esse recado para o Conselho de São Paulo também, que não é porque expulsaram o Bonitão lá, que agora tá todo mundo bem, todo mundo top e, enfim, cara, não falta mais nada, a gente pode voltar às pautas vazias. Tem um longo caminho a ser percorrido ainda, Nick. Cara, concordo 100% com o que você falou. Eu acho que o que não causa surpresa em ninguém é o fato de a gestão Casares ter aprovado alguma coisa que contraria o estatuto. Eu acho que isso não causa surpresa para ninguém, porque eles contrariaram o estatuto durante os 5 anos de gestão sistematicamente. Eles só aplicaram o estatuto quando o estatuto beneficiava a eles próprios. Quando o estatuto, de alguma forma, dava uma interpretação diferente, eles davam um jeitinho ali de fazer uma manobra, uma maracutaia, com perdão do trocadilho entre as maras ali do Casares, e aí o Outen rezou a cartilha, e se não fosse, você lembrou bem, né? Se não fossem as matérias, as entrevistas, as investigações, e se não fosse também aquela liminar obtida na justiça com muito mérito pela oposição, pela advogada, a doutora Amanda, que patrocinou a causa ali, porque a votação no Conselho, se não fosse aquele quórum correto do Estatuto, não teria passado o impeachment, né? Teria faltado ali alguns votos. Então, foi esse conjunto mesmo de fatores, com muito mérito também das partes envolvidas, inclusive seu, da imprensa e todo mundo que foi atrás, e que de fato jogou lenha ali na fogueira a ponto de o Conselho entender de uma vez por todas que não dava mais, a situação era insustentável. Então, o fato de ter sido aprovada uma camisa, e aí ser feia ou bonita, pouco importa, agora, de forma contrária ao que estabelece o estatuto, não me causa surpresa vindo ali do Júlio Casares e dos comparsas dele ali na gestão. Agora, se existe uma regra no estatuto que de fato prevê que o símbolo, o escudo, tem que sobrepor as listras, e isso está escrito lá, e a interpretação é essa, eu acho que tem que ser feito valer o estatuto. E ponto final. E não porque se achou bonito ou se achou feio, mas porque se está escrito assim no estatuto, concorde ou não, você quer fazer de uma forma diferente, você muda o estatuto primeiro. Porque não é, né, o bumba meu boi aí faz o que quer e fica por isso mesmo. Concordo também quando você diz que existem pautas talvez mais importantes, mas também, assim, pelo que eu sei, as pessoas já protocolaram nos órgãos competentes ali, tanto do clube quanto de fora do clube, Ministério Público e Polícia Civil, pedidos de afastamento e de cassação, vamos dizer assim, não sei se essa palavra é correta, da vitaliciedade ali do Douglas e da Mara como conselheiros, e eu acho que esses processos eles têm um trâmite próprio. Não sei até que ponto dá para você, vamos acelerar isso, vamos apressar isso. Pela informação que eu tinha, a partir do momento que o Casares renunciou para supostamente resguardar ali os direitos políticos dele, também iriam fazer isso contra o Casares, então também iriam pedir, entrar com uma representação para que ele fosse expulso do clube, e acho que isso vai ter o seu trâmite próprio. Também concordo com você, talvez seja um excesso de zelo aí, um excesso de fiscalização, mas é melhor ter uma fiscalização a mais do que a menos, como a gente se acostumou a ver nos últimos anos, né? Então, legal entender também que alguns conselheiros estão realmente atuando, né, fazendo valer ali a sua função dentro do clube, seja para ver camisa e símbolo que está fora em contradição com o estatuto, seja para coisas eventualmente mais sérias mesmo, como você disse, de fiscalizar, de coibir práticas imorais e ilícitas como vinham acontecendo, de, enfim, fazer com que o São Paulo seja valorizado e seja um clube sério, né, tanto da porta para dentro quanto da porta para fora, para a torcida, para o mercado, para todo mundo que acompanha o futebol e sabe da grandeza desse clube, que estava de uma forma muito claramente, né, prejudicada e contaminada por esses últimos acontecimentos aí. Exato. E aí vale a gente entender o próximo passo também, porque não dá para ver um, assim, prejuízo nessa história, né? Como disse aqui o João Gabriel, esse modelo foi previamente aprovado. E aí gera um mal-estar com a própria New Balance. Que aí vira uma coisa assim, pô, gente, a gente mandou para vocês isso em julho, a gente aprovou esse modelo, e aí hoje isso vai acontecer. Acho que vira uma alternativa, Nick, que é uma possibilidade, essa camisa virar a terceira, né?
Que aí seria também uma coisa meio chata, mas isso pode virar a terceira Mas é camisa, mas aí muito igual, você... né, cara? Muito Então, igual a outra, aí né? você adia a terceira camisa, não sei, cara, não sei. É algo, Você algo sabe realmente se delicado. vai lançar amanhã e já vai jogar com ela, com a nova ou não? Não vai lançar, adiou o lançamento. Ah, não, não, Esse que é não o ponto. adiou para amanhã? Adiou, tipo, Não, não, não. adiou. Adiou e Ah, não. tá. E, cara, não tem prazo definido. Eu tinha Então, entendido que tinha adiado de hoje para amanhã. não, não. Mas assim, Tá com realmente não prazo faria indefinido sentido. agora. Perfeito. Então é algo assim para ficar de olho. E aí a gente vai ver qual vai ser o prejuízo dessa história também. Mas é isso, né? A gente vai ler um pouco mais do chat depois, mas tá aí a polêmica da camisa do São Paulo.